Ou quem mais? Aplausos bem. É isso. Em 1957, Burt Lancaster fez Kirk Douglas chorar na frente de dezenas de fãs com uma piada cruel. Não foi a primeira vez que esses titãs de Hollywood se desentenderam, e não seria a última. Durante 40 anos, eles estrelaram 7 filmes juntos, brigaram no set, competiram por papéis e se levaram ao limite. Hoje, revelamos a verdadeira história da amizade mais explosiva de Hollywood e por que ela estava destinada a terminar em chamas. Burt Lancaster nasceu em 2 de novembro. Em 1913, num pequeno apartamento em Manhattan, seu pai trabalhava como carteiro, ganhando apenas $18 por semana, o que mal dava para sustentar a família de 7 pessoas. Eles viviam num espaço apertado no East Harlem, uma área difícil, repleta de pessoas de diferentes origens. Os avós de Burt vieram da Irlanda, e sua força e determinação o influenciaram profundamente. Quando menino, ele acompanhava o pai nas rotas de entrega de correspondências, aprendendo sobre o trabalho árduo e a diversidade da cidade ao seu redor. A vida no Harlem não era fácil quando Burt tinha apenas 9 anos. Aos 11 anos, ele presenciou um assassinato em sua rua. Esse evento chocante o marcou para sempre, embora raramente falasse sobre o assunto. Sua infância teve alguns momentos brilhantes. Ele adorava ler e pegava livros emprestados da biblioteca toda semana, o que mais tarde o ajudou a compreender os personagens que interpretava em seus filmes. Burt era durão. Aos 11 anos, fazia parte de uma gangue chamada Diabos Vermelhos e frequentemente se metia em encrencas. Mas sua vida mudou quando descobriu um centro comunitário chamado Union Settlement. Foi na academia que Burt se apaixonou pela ginástica. Ele passava horas praticando nas barras e argolas, tornando-se tão bom que se destacava. Aos 16 anos, eles não ganhavam muito dinheiro e frequentemente dormiam ao relento em barns, mas Burt adorava a emoção. Suas habilidades lhes garantiram um lugar no grande circo Ringling Brothers, onde realizavam números incríveis em cordas e barras a grande altura. Mas em 1939, Burt sofreu um terrível acidente durante um espetáculo. Caiu de uma altura de 12 metros, quebrando costelas e batendo a cabeça. Esse acidente encerrou sua carreira no circo. Enquanto se recuperava, Burt trabalhou em pequenos empregos para sobreviver. Um deles como garçom-cantor, onde começou a perceber que as pessoas adoravam sua personalidade e energia. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou no exército. Apesar de ser mais velho que a maioria dos soldados, sua força e habilidades o destacavam. Ele entretinha as tropas atuando em shows e, pela primeira vez, sentiu a alegria de se apresentar no palco. Mas Burt não se limitou a entreter durante a guerra, ele também lutou em batalhas, incluindo a famosa Batalha das Ardenas. Em um combate, demonstrou incrível bravura ao capturar sozinho um posto de metralhadora alemão, o que lhe rendeu uma condecoração por coragem, embora raramente falasse sobre isso. Após a guerra, Burt lutou com as lembranças dos combates, mas essas experiências o ajudaram mais tarde em filmes sobre guerra. Depois da guerra, Burt teve uma grande oportunidade. Um produtor da Broadway viu seu talento natural e o convenceu a tentar a carreira de ator. Aos 32 anos, Burt começou sua carreira de ator com um papel na peça A Sound of Hunting, que levou o agente de Hollywood Harold Hecht a notá-lo e acreditar em seu potencial. Quando a Universal Studios precisou de um ator desconhecido para o filme The Killers, Hecht conseguiu uma audição para Burt. A audição foi um desastre. Burt estava travado e Burt estava desconfortável porque não tinha nenhuma experiência como ator, mas o produtor Mark Hellinger viu algo especial nele e disse ao estúdio: "Não me importa se ele sabe atuar ou não. Esse cara tem talento." Burt conseguiu o papel e, quando o filme estreou, sua atuação impressionou o público. Ele interpretou um boxeador chamado Swede, um personagem durão, mas trágico. Mesmo sem treinamento, Burt tinha uma intensidade crua que conquistou o público. O filme foi um sucesso de bilheteria e Burt ficou famoso instantaneamente. Ele recebeu milhares de cartas de fãs na primeira semana e autografou um exemplar. O contrato lhe rendia $1.000 americanos por semana, o que era muito para um iniciante. Burt não sabia muito sobre atuação no começo, mas se esforçou para aprender. Em seu primeiro set de filmagem, o diretor teve que lhe ensinar coisas simples, como onde ficar e para onde olhar durante uma cena. Burt prestou atenção e aprendeu tudo rapidamente. Ele assistia a filmes repetidamente para estudar outros atores, como o Spencer Tracy. Também aprendeu sobre produção cinematográfica ficando no set após as filmagens, fazendo perguntas e observando como as coisas funcionavam. Com o tempo, ele se tornou muito bom.
Ao compreender o processo, ele começou a ajudar na produção de seus próprios filmes. Diferentemente de alguns atores que se concentram em emoções profundas ou técnicas complicadas, Burt tinha um estilo direto. Ele pensava no que a cena precisava e usava sua voz e corpo para fazê-la funcionar. Ele não complicava as coisas, e isso o destacava. Sua ascensão começou com sua incrível capacidade de interpretar diferentes tipos de papéis em O Pirata Escarlate, 1952, onde se balançava em cordas, escalava mastros de navios e realizava acrobacias incríveis. Desde seus tempos como acrobata de circo, ele até trabalhou com seu amigo de infância, Nick Katt, que o ajudou a tornar as cenas de ação realistas. Ele não falou no filme, não porque não pudesse, mas para esconder seu forte sotaque do Brooklyn. O filme era colorido, emocionante e arrecadou muito dinheiro, transformando Lancaster em alguém que as pessoas adoravam assistir. Mas Lancaster não parou por aí. Apenas um ano depois, em A Um Passo da Eternidade, 1953, ele mostrou um lado completamente diferente de si mesmo, interpretando um personagem sério e um sargento do exército forte, um papel emocional e profundo. Uma cena em que ele beija Deborah Sir na praia, com as ondas quebrando ao redor, tornou-se tão famosa que ainda é lembrada hoje. O filme arrecadou muito dinheiro e ganhou 8 Oscars, incluindo o de melhor filme. A capacidade de Lancaster de transitar entre papéis de ação divertidos e dramas sérios impressionou a todos, e ficou claro que ele era mais do que apenas um dublê. Então, em 1960, ele assumiu um dos papéis mais ousados de sua carreira, Elmer Gantry. Ele interpretou um pregador charmoso por fora. Mas, apesar de cheio de falhas, foi uma escolha ousada, pois a história abordava temas que as pessoas geralmente não discutiam em filmes naquela época. A atuação de Lancaster foi tão poderosa que ele ganhou um Oscar por ela. O filme também arrecadou muito dinheiro, provando que Lancaster não tinha medo de correr riscos e que esses riscos valeram a pena. Mas atuar não era suficiente para Lancaster. Ele queria controle sobre os filmes em que trabalhava. Então fundou sua própria produtora com seu agente, Harold H.E.C. Naquela época, a maioria dos atores ficava presa em... Os atores tinham contratos com estúdios e não tinham controle sobre suas carreiras. Mas Burt queria fazer as coisas do seu jeito. A empresa, chamada H.E.C. Hill Lancaster, fez muitos filmes excelentes na década de 1950. Um de seus maiores sucessos foi Marty, 1955. Um filme independente que ganhou 4 Oscars, incluindo o de melhor filme. Eles também fizeram outros filmes que abordavam temas sérios como racismo e questões políticas, o que era raro na época. Administrar a empresa não era fácil. Alguns filmes, como Os Imperdoáveis, 1960, custaram muito dinheiro e causaram problemas. Burt também percebeu isso. Gerir uma empresa estava a tomar-lhe tempo de ator. Embora a empresa tenha fechado, mas o trabalho de Burt já tinha mudado Hollywood na década de 1960. Lancaster era um dos maiores nomes de Hollywood em O Homem de Alcatraz, 1962, onde interpretou um prisioneiro que se tornou especialista em aves, recebendo outra nomeação para o Oscar nesse mesmo ano. No mesmo ano, protagonizou Julgamento em Nuremberg, destacando-se ao lado de alguns dos atores mais famosos da época. Continuou a desafiar-se, trabalhando com os melhores realizadores e aceitando papéis que o desafiavam. Em 1965, ele era um dos atores mais bem pagos do mundo, demonstrando o quanto as pessoas valorizavam seu talento. A carreira de Burt Lancaster não se resumia a ser um bom ator. Ele era inteligente, corajoso e disposto a experimentar coisas novas. Podia interpretar um pirata, um soldado ou um pregador imperfeito e convencer o público em cada um deles. Ele também ajudou a mudar a forma como os filmes eram feitos, provando que criatividade e coragem podiam superar grandes orçamentos. Sua história é uma história de trabalho árduo, talento e a determinação que faz uma estrela. Verdadeiramente esquecível. Em 1947, Burt Lancaster e Kirk Douglas trabalharam juntos pela primeira vez em um filme chamado I Walk Alone. Isso marcou o início de uma parceria que duraria quase 40 anos. Na época, ambos os atores ainda eram novatos em Hollywood. Lancaster havia sido acrobata de circo antes de se tornar famoso por seu primeiro filme, The Killers, 1946, e era conhecido por sua energia e charme. Douglas tinha uma história diferente. Estudou atuação em Nova York e trabalhou duro para construir sua carreira passo a passo, até que foram escalados para contracenar juntos. No início, Lancaster não estava satisfeito
e achava que Douglas poderia roubar a cena, mas essa tensão, na verdade, tornou a atuação dos dois ainda melhor. Lancaster interpretou Frankie Madison, um homem que sai da prisão após 14 anos. Ele era forte e rude, mas também demonstrava emoções profundas. Douglas interpretou Annie Ely Turner, um dono de boate esperto que traiu Frankie. Annie Ely era inteligente e confiante, sempre um passo à frente. Os estilos deles eram tão diferentes que tornavam as cenas empolgantes. Uma cena poderosa, em particular, se destacou. Frankie confronta Annie Ely sobre a traição. Lancaster explode de raiva e dor, enquanto Douglas permanece calmo e concentrado. Eles filmaram a cena 19 vezes para que ficasse perfeita. No final, ambos estavam exaustos, mas acabou sendo uma das melhores partes do filme. Fora das telas, eles eram muito competitivos e tentavam se superar em todas as cenas. Durante uma cena de luta, Lancaster usou suas habilidades acrobáticas para sugerir acrobacias complicadas. Douglas não recuou e insistiu em fazer seus próprios movimentos. As filmagens duraram 3 dias, e eles terminaram com hematomas e dores. Mas isso mostrou o quanto se respeitavam. Quando I Walk Alone foi lançado, os críticos não gostaram, mas o público adorou. O filme arrecadou muito dinheiro e provou que Lancaster e Douglas eram estrelas. Quando I Walk Alone foi lançado em 31 de dezembro de 1947, os críticos tiveram opiniões mistas, mas o público adorou. O filme faturou 2,3 milhões de dólares americanos, um grande sucesso para a época. Mais importante ainda, transformou Lancaster e Douglas em estrelas rentáveis e mostrou o quão poderosa a parceria deles poderia ser. O filme preparou o terreno para a próxima colaboração deles, o tiroteio no OK Corral, que solidificou o status da dupla como uma das melhores duplas de Hollywood nas telas. O papel de Burt Lancaster como Wyatt o tornou uma estrela. Ele era alto e forte, 88 meters, o que o tornava perfeito para o papel de um policial sério e destemido no filme. Lancaster trabalhou com Kirk Douglas, que interpretou Doc Holliday. A parceria deles foi inesquecível. Lancaster era calmo e controlado, enquanto Douglas era impetuoso e imprevisível. Juntos, eles fizeram cada cena memorável. Uma cena impactante, em particular, marcou o momento em que Wyatt e Holliday se depararam com uma sala cheia de cowboys. Lancaster disse, "Vocês podem ficar e se divertir, com uma condição, nada de facas, armas ou assassinatos." Seu tom sério tornou a frase uma das mais famosas do filme. Nos bastidores, Lancaster chegou a discutir sobre o tipo de chapéu que Wyatt deveria usar. Ele venceu a discussão e passou a usar um chapéu de aba reta, que se tornou parte do visual icônico do personagem. Um momento lendário dos bastidores aconteceu durante as filmagens em 17 de agosto. Em 1956, Lan e Douglas tiveram um ataque de riso durante as filmagens de uma tensa cena em um salão. Na cena, Lan está desarmado e cercado por cowboys até que Holliday lhe atira uma arma e, juntos, eles assumem o controle da situação. O absurdo da bravata de seus personagens contagiou os dois atores, que não conseguiam parar de rir. O diretor John Sturges tentou de tudo para fazê-los voltar ao normal, até mesmo filmando-os separadamente, mas só de se verem fora das câmeras, o riso recomeçou. O atraso custou ao estúdio 25 mil dólares americanos, mas a história se tornou parte do cânone. Ironicamente, a publicidade do filme fez com que a cena final se tornasse uma das mais intensas, comprovando a capacidade do ator de entregar uma atuação sob pressão. Outro incidente surpreendente ocorreu em um evento para fãs em 23 de junho de 1957, quando Lancaster provocou Douglas sobre sua altura. Lancaster, com seus 88 meters, brincou dizendo que Douglas, 70 meters, usava palmilhas para parecer mais alto na tela. Embora as brincadeiras entre eles geralmente fossem leves, dessa vez Douglas ficou chateado. Chorou e, para surpresa de todos, caiu em lágrimas. Lancaster tentou se desculpar rapidamente, mas Douglas deixou o evento. Esse momento revelou as inseguranças ocultas de Douglas sobre sua altura, algo que ele admitiu mais tarde tê-lo incomodado desde a infância. A amizade entre eles esfriou por um tempo, mas se recuperou anos depois, durante as filmagens de 7 Days in May 1964. Douglas chegou a escrever sobre o incidente em sua autobiografia, compartilhando o quão profundamente aquilo o afetou. Quando Gunfight at the OK Corral estreou em 30 de maio de 1957, foi um grande sucesso, arrecadando mais de $1 milhão americanos com um orçamento de $2 milhões americanos. E consolidou Lancaster e Douglas como uma das duplas favoritas de Hollywood.
O tiroteio climático de 30 minutos foi especialmente elogiado, levando 18 dias para ser filmado e usando mais de 5.000 cartuchos de festim para alcançar seu realismo cru. Os críticos adoraram o filme, que recebeu 2 indicações ao Oscar de melhor montagem e melhor som. Burt Lancaster assumiu um grande risco em sua carreira ao interpretar um príncipe herdeiro em O Leopardo, 1963. As pessoas não acreditavam que um americano pudesse desempenhar o papel, mas ele provou. Ao verem o erro, ele mudou completamente sua aparência, ganhando peso e tingindo o cabelo de cinza para se parecer com o príncipe envelhecido. Mesmo sem falar italiano, ele se esforçou para aprender as falas foneticamente e as pronunciou de forma tão convincente que o público italiano pensou que ele era fluente. Ele passou meses na Itália aprendendo sobre a cultura siciliana e trabalhando com um preparador para aperfeiçoar o sotaque. O filme em si foi um sucesso estrondoso, custando 5 milhões de dólares americanos, o que equivaleria a cerca de 45 milhões de dólares americanos hoje. Construíram uma vila siciliana inteira e contrataram 5.000 figurantes. Para uma grande cena de baile, Lancaster chegou a fazer suas próprias acrobacias, incluindo dançar por 6 horas seguidas na sequência do baile. Quando o filme estreou no Festival de Cinema de Cannes, tinha 205 minutos de duração e se tornou uma de suas melhores performances, silenciando todos os céticos. Um ano depois, Lancaster trabalhou com Kirk Douglas em 7 dias, em maio de 1964, um filme sobre um complô militar para derrubar o governo dos EUA. Este foi o 7º filme que fizeram juntos e a química entre eles era evidente. A história do filme era controversa e o Departamento de Estado... O Departamento de Defesa não queria ajudar, mas o presidente John F. Kennedy apoiou o filme porque havia lido o livro em que se baseava. Ele até permitiu que a equipe filmasse do lado de fora da Casa Branca. Lancaster interpretou um general durão inspirado em figuras militares da vida real e entregou uma atuação poderosa. Uma cena com Douglas durou mais de 7 minutos sem um único corte, mostrando a intensidade da atuação de ambos. O filme custou 2,2 milhões de dólares, uma quantia alta para um filme em preto e branco, mas arrecadou 3,65 milhões de dólares e foi um sucesso de público. Sua história aborda os perigos do poder militar, especialmente por ter sido lançada logo após a crise dos mísseis de Cuba. A crítica elogiou Lancaster e Douglas, e o filme recebeu 2 indicações ao Oscar. Esse papel provou que Lancaster não tinha medo de assumir projetos sérios e arriscados, e consolidou ainda mais sua reputação como ator. Conforme Burt Lancaster envelhecia, sua carreira mudou de forma empolgante na década de 1980. Ele deixou de ser o galã de sempre e começou a interpretar papéis mais singulares e complexos. Um de seus primeiros grandes sucessos foi... As mudanças começaram com Atlantic City em 1980, onde interpretou Lou Pascal, um velho gangster que se sentia deixado para trás em um mundo em transformação. O papel foi emocionante e impactante, rendendo-lhe uma indicação ao Oscar. Mostrou que, mesmo envelhecendo, ele ainda podia trazer algo especial para as telas. Depois de Atlantic City, Burt continuou surpreendendo a todos com suas escolhas. Em Local Hero, 1983, ele foi Felix Hare, um chefe peculiar de uma companhia petrolífera, em uma história que misturava comédia e momentos comoventes. Em 1985, estrelou Scandal Sheet, onde ele era um editor de tabloide durão. O papel lembrava seus primeiros filmes realistas, mas com mais profundidade devido à sua idade e experiência. Em 1986, ele participou de um projeto internacional chamado Control, interpretando um agente da CIA em uma história de espionagem da Guerra Fria. Embora o filme não fosse muito conhecido, mostrou o quão destemido Burt era, mesmo com o passar dos anos. Em 1987, ele fez uma atuação emocionante em Rocket Jolter, interpretando um avô reunindo sua família para seu aniversário. A história era sobre amor familiar e envelhecimento, e Burt soube lidar com isso muito bem. De todos os seus papéis posteriores, 2 se destacam. Em Atlantic City, sua atuação foi inesquecível, transmitindo muita emoção a Lou Pascal e mostrando como é difícil se desapegar do passado. Suas cenas com Susan Sarandon eram repletas de química, e o momento em que ele lava dinheiro com limões se tornou icônico. Já em Campo dos Sonhos, 1989, Burt fez uma breve aparição como doutor, Moonlight Graham. Ele não teve muito tempo em tela, mas seu papel foi um dos mais comoventes do filme, interpretando um homem que... Burt, que começou jogando beisebol, decidiu se tornar médico e disse uma frase que ficou na memória de todos.
Simplesmente. Não reconhecemos os momentos mais importantes de nossas vidas enquanto eles estão acontecendo. Foi um papel pequeno, mas tão impactante que deixou uma grande marca. Burt também se reuniu com Kirk Douglas em 1986 para o filme Durões, Tough Guys. Foi a última vez que os dois atores lendários trabalharam juntos. Eles interpretaram velhos amigos tentando se adaptar à vida após décadas na prisão. O filme tinha ação, humor e até mesmo alguns momentos emocionantes. Em alguns momentos, Burt e Kirk realizaram muitas de suas próprias acrobacias, chegando até a sequestrar um trem em uma cena ousada. Os fãs adoraram vê-los juntos novamente, mesmo que o filme em si não tenha sido um grande sucesso. Os últimos anos de Burt não foram fáceis devido à sua saúde. Em 1983, ele passou por uma grande cirurgia cardíaca, mas retornou rapidamente à atuação durante as filmagens de Rocket Jolter. Ele precisou de uma cirurgia de emergência devido a um ataque na vesícula biliar, embora os médicos o tivessem aconselhado a descansar. Ele voltou ao set em apenas 10 dias. Sua determinação mostrou o quanto ele era dedicado. Burt adorava atuar, e um de seus últimos grandes projetos foi a minissérie de TV Separate But Equal. Em 1991, apesar de um AVC durante as filmagens ter dificultado sua fala, Burt trabalhou com um terapeuta e concluiu o papel. Seus problemas de saúde eventualmente o levaram à aposentadoria, mas a dedicação de Burt à sua arte nunca diminuiu. Ele sempre superou desafios para dar o seu melhor. A vida de Burt Lancaster fora das telas foi tão dramática quanto seus filmes. Ele se casou 3 vezes e teve 5 filhos. Seu primeiro casamento foi... Burt Anderson casou-se com June Ernst em 1935, durante seus primeiros anos como acrobata de circo. O casamento terminou em 1946, justamente quando Burt se tornou uma estrela de Hollywood com seu papel em Os Assassinos. Depois disso, ele se casou com Norma Anderson, e eles permaneceram juntos de 1946 a 1969. Durante esse tempo, tiveram 5 filhos: Bill, James, Susan, Joanna e Sale. Mas o casamento não foi feliz. Quando Burt e Norma se casaram, ela já estava grávida do primeiro filho. Para proteger a imagem de galã de Hollywood de Burt, o estúdio alegou que Norma estava grávida. Uma jovem viúva de guerra. Essa mentira foi apenas o começo de seus problemas. Burt teve muitos casos enquanto era casado com Norma. Ele se envolveu romanticamente com algumas de suas colegas de elenco, como Marlene Dietrich e, supostamente, Deborah Kerr, durante as filmagens de A um Passo da Eternidade. Norma acabou pedindo o divórcio em 1969, agindo com extrema crueldade. Ela ganhou a guarda dos filhos mais novos e recebeu uma grande parte da fortuna do casal, avaliada em mais de $2 milhões. Anos depois, Burt se casou novamente em 1990, aos 77 anos. Após namorar Susan Martin por 5 anos, eles permaneceram juntos até a morte de Burt em 1994. Mesmo assim, sua ex-esposa, Norma, ainda se considerava casada com ele devido à sua fé católica. Burt era um homem muito reservado, apesar de ser uma das maiores estrelas de Hollywood. Ele não gostava de falar sobre sua vida pessoal, nem mesmo com seus próprios filhos. Seu filho Bill disse certa vez que Burt não era o pai mais aberto ou comunicativo. Esse distanciamento pode ter vindo da infância difícil de Burt em um bairro pobre de Nova York. Burt aprendeu a trabalhar duro e a manter o foco, mas guardou suas emoções para si. Ao longo dos anos, rumores se espalharam sobre sua sexualidade. Algumas pessoas especularam que ele poderia ser gay ou bissexual. Burt nunca abordou esses rumores, o que só aumentou a curiosidade das pessoas. Burt não era apenas um ator, ele também era muito ativo na política. Era apaixonado pelos direitos civis e marchou com Martin Luther King Jr. em Washington em 1963. Ele apoiou King financeiramente e permaneceu comprometido com a luta pela igualdade. Burt também fez campanha para George W. Bush. Durante a eleição presidencial de 1972, o ativismo de McGovern o colocou até mesmo na lista de inimigos do presidente Nixon. As visões políticas de Burt frequentemente influenciavam os papéis que ele escolhia, como sua atuação em Elmer Gantry, onde interpretou um pregador corrupto para criticar figuras como Billy Graham. Burt Lancaster mudou a forma como as pessoas viam os atores. Ele não se resumia à aparência ou ao charme, mas trazia ação, emoção e profundidade aos seus papéis. Sua carreira durou mais de 40 anos, de 1946 a 1989, e durante esse tempo ele inspirou muitos.
Para muitos atores, trabalhar mais e correr riscos era essencial. Lancaster era atlético porque costumava ser acrobata de circo, o que o destacou em filmes de ação. Em O Pirata Escarlate, 1952, ele fez suas próprias cenas de ação, algo que a maioria dos atores não fazia naquela época. Atores como Tom Cruise e Jackie Chan seguiriam seu exemplo mais tarde, mas ele não se limitava a acrobacias. Em A Doce Ilusão do Sucesso, 1957, ele interpretou um cruel colunista de fofocas, mostrando que um protagonista podia ser mais do que apenas um herói. Essa atuação influenciou atores como Robert De Niro e Al Pacino, que mais tarde ficou famoso por interpretar personagens complexos. Faleceu em 20 de outubro de 1994, aos 80 anos. Seus últimos anos foram difíceis. Em 1990, sofreu um derrame que o deixou parcialmente paralisado e incapaz de falar. Mesmo assim, continuou tentando se recuperar. Em outubro de 1994, sofreu um ataque cardíaco em casa, em Los Angeles. Sua esposa, Sue, estava com ele, mas ele não resistiu. Sua morte chocou Hollywood e fãs ao redor do mundo. Seu último papel foi em 1989, em O Fantasma da Ópera, embora não tenha sido tão famoso quanto seus outros trabalhos. Seus trabalhos anteriores mostraram o quanto ele era dedicado à atuação, mesmo em seus últimos anos, após o derrame que o impediu de continuar atuando, encerrando uma carreira de quase 5 décadas. Burt Lancaster tinha uma amizade especial com Kirk Douglas. Eles se conheceram em 1946 e fizeram filmes juntos, incluindo Duelo de Pistoleiros, 1957. Eram amigos, mas também concorrentes, sempre tentando superar um ao outro. Isso os impulsionava a dar o melhor de si. Douglas certa vez brincou que ambos queriam ser os maiores astros de Hollywood. Eles até trabalharam juntos em uma peça de teatro em 1981, mostrando o quanto se respeitavam. Quando Lancaster faleceu, muitas pessoas compartilharam suas lembranças dele. Kirk Douglas o chamou de gigante e disse que ele nunca partiria de verdade, pois suas performances viveriam para sempre. Sidney Poitier o elogiou por defender os direitos civis. O diretor Louis Malle, que trabalhou com Lancaster em Atlantic City em 1980, disse que Lancaster trazia uma energia incrível para cada papel, mesmo quando mais velho. Essas histórias mostraram que Burt Lancaster não era apenas um grande ator, ele era uma pessoa que se importava com os outros e sempre dava o seu melhor. Seu impacto em Hollywood e no mundo ainda é sentido hoje.